Apocalipse 19, 1 ao 10. Acompanhe a leitura, por favor. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém. Aleluia! Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou um anjo: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Curva a tua cabeça, por favor. Fecha os teus olhos. Amado Deus, nós queremos te exaltar nessa noite. Papai, nós já oramos, nós lemos a tua palavra, nós te adoramos, e mais uma vez agora a tua palavra está exposta diante dos nossos olhos. E é diante dessa palavra que nós clamamos ao Senhor: fala conosco, ministra no nosso coração. Ó Deus, nós queremos ouvir a tua voz, queremos sair daqui, ó Deus, completamente transformados, impactados pela tua graça. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amados, conta-se a história que certa vez uma garotinha, com muita tristeza, olhava pela janela e contemplava o jardineiro da família enterrando o seu animal de estimação que viera morrer. Ela chorava muito porque o amigo de muitos anos de brincadeira, de companhia, morreu. O avô, que sentado ao sofá contemplava aquela cena, tocado e movido por amor à sua neta, ele se levanta, abraça ela e a conduz a uma outra janela. E nessa janela ele mostra para ela, dizendo: olha, você consegue ver o jardim? Você vê aquelas rosas amarelas? Você lembra quando você ajudou o vovô a plantar essas rosas? Ainda era apenas galhos de espinhos, mas olha como essas rosas são belas hoje. E aquela menina com lágrimas nos olhos começou a secar e começou a dizer: olha só as abelhas pousando sobre aquelas rosas. E agora, com um sorriso no rosto, dizia: olha as borboletas voando pelo jardim. Veja aquele avô, consternado pela dor da sua neta, apenas conduziu ela a outra janela, para que o choro dela fosse transformado em alegria, para que a tristeza dela fosse transformada em felicidade. Assim também o Senhor fez com o apóstolo João.
quando contemplava uma grande dor e tristeza. Quando as portas e as janelas do mundo se fecharam para ele, Deus abriu a janela do céu para que ele contemplasse a grande beleza do Senhor, para que as suas lágrimas fossem secadas e o sorriso do seu rosto fosse aberto, para que a sua falta de esperança fosse transformada em uma nova esperança. Isso ocorreu em meados do século I, quando João foi exilado na ilha de Patmos. Veja, João, ele foi exilado por conta da perseguição que os cristãos ali no primeiro século até o quarto século vão sofrer por conta do Império Romano. Nessa época, o imperador se chamava Domiciano. Ele havia substituído um dos imperadores mais cruéis, chamado Nero. Na época do Domiciano, muitos cristãos eram mortos, eram perseguidos, eram açoitados e até mesmo exilados, como aconteceu com João. Então, para aqueles que por conta da sua fidelidade ao Evangelho estão passando por dor, estão passando por luta, Jesus Cristo faz uma grande revelação, e essa revelação é o livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse ele não revela o caos, o livro de Apocalipse não revela o temor, o livro de Apocalipse revela a vitória, o livro de Apocalipse ele fala sobre a vitória do Cordeiro e a vitória da sua igreja sobre os seus inimigos. Longe do livro de Apocalipse ser um livro de medo, longe do livro de Apocalipse ser um livro que gera temor no coração. Pelo contrário, o livro de Apocalipse é um livro que renova a nossa fé, é um livro que traz esperança para o nosso coração, porque ele fala sobre um dia glorioso, ele fala sobre a volta de Jesus Cristo, onde aqueles que sofrem nunca mais sofrerão, onde aqueles que choram terão as suas lágrimas enxugadas. É sobre isso que o livro de Apocalipse fala. Para a gente entender um pouco mais o livro de Apocalipse, nós precisamos entender as suas divisões. Esse livro é dividido em duas partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 11. E nesses 11 primeiros capítulos, nós podemos encontrar o juízo de Deus sendo derramado sobre o mundo pecaminoso que persegue a igreja. Essa igreja que ela é guardada e preservada pelo poder do Cordeiro de Deus. Do capítulo 12 ao capítulo 22, a segunda parte, nós podemos ver que agora essa perseguição ela se torna um pouco mais intensa, porque agora essa perseguição ela é liderada pelo quarteto do mal, que é composto pelo dragão, pelo anticristo, pelo falso profeta e pela grande meretriz. Todos esses serão vencidos pelo Cordeiro, todos eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, e a igreja do Senhor será glorificada, a igreja do Senhor estará no céu exaltando. Esse livro, que é dividido em duas partes, ele também é dividido em 7 sessões. O capítulo 19, que é o texto da nossa reflexão, ele está dentro da 6ª sessão. Essas sessões elas são paralelísticas e progressivas. Elas falam desde a primeira à segunda vinda de Cristo, e ela vai revelando de maneira progressiva. Quando chega nessa 6ª parte, nessa 6ª sessão, que começa no capítulo 17 e vai até o capítulo 19, nós encontramos uma palavra de renovo, nós encontramos uma palavra de esperança, porque no capítulo 17 e no capítulo 18, nós encontramos Jesus falando sobre a queda da Babilônia, sobre a queda da grande meretriz. Quem é a grande meretriz? A grande meretriz é o sistema do mundo, é a falsa religião, é o falso profeta, é o sistema político e econômico que oprime o povo de Deus. Todos esses que se gabam, que se levantam contra a igreja do Senhor, nesse dia, no dia da volta gloriosa de Jesus Cristo, eles serão condenados ao fogo eterno. E enquanto esses estarão gemendo as dores, gemendo por conta de tudo aquilo que estão sofrendo no inferno, a igreja estará dizendo: aleluia, louvado seja o nosso Deus. A igreja estará adorando o Senhor. Enquanto os ímpios sofrerão, enquanto eles chorarão, a igreja regozijará, porque ela vai estar junto com o Cordeiro de Deus, ela vai estar exaltando o Senhor. Então essa palavra que é enviada para João é um bálsamo no seu coração. É como se Jesus estivesse dizendo para ele: João,
Esses dias de sofrimento vão cessar. Um dia, João, você que chora hoje, você vai se alegrar por toda a eternidade. E esses que se alegram hoje com a sua opressão, eles sofrerão por toda a eternidade, João. Então acalma o seu coração, lança os seus olhos no céu, João. Tira os seus olhos da terra, porque isso vai ser consumado. E eu farei isso, João. Jesus está trazendo fortalecimento para o coração de João. Veja que esse contraste, ele é estabelecido logo pelas primeiras palavras do versículo, onde João começa dizendo: depois destas coisas. Que coisas? As coisas que foram relatadas no capítulo 17 e capítulo 18. E o que foi relatado no capítulo 17 e 18? A queda da Babilônia, a queda do sistema que persegue a igreja. Isso nos mostra, amados, que tudo isso que muitas vezes nós investimos na nossa vida, um dia vai chegar ao fim. Se a nossa esperança está nesse sistema mundano, nós iremos nos frustrar quando Jesus voltar, porque esse sistema cairá. A Babilônia será lançada no lago de fogo e enxofre, mas a igreja do Senhor será conduzida ao céu. Veja, João, ele vai ouvir no céu uma como grande voz de uma grande multidão, dizendo: aleluia, louvado seja o nosso Deus. Por que ele é louvado? Porque ele é salvação, ele é glória e ele é o poder. Veja, amados, que enquanto a igreja estará sendo glorificada, o inferno estará sendo condenado. E a igreja cantará aleluia. Veja que esse momento de exaltação, ele é composto a partir de 3 atributos do Senhor. E quais são esses atributos? Salvação. Deus é digno de adoração, porque Ele é o Salvador. Nesse dia, a igreja estará adorando o Senhor, dizendo: obrigado pela salvação. O Senhor me chamou, o Senhor transformou minha vida, o Senhor é digno da minha adoração. O Senhor é digno de louvor. Sabe por que o Senhor é digno de louvor? Porque Ele é Deus glorioso. Ele é o único Deus, Ele é o Deus eterno, a glória pertence a Ele, não há outro Deus além dEle. E quando a igreja estiver no céu com Ele, nós contemplaremos essa glória face a face e renderemos aleluia ao nome dEle. Nós também renderemos aleluia ao nome dEle, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Onipotente, não há ninguém mais potente do que Ele. Por mais que pareça que esse mundo está caminhando para o caos, por mais que pareça que o inimigo está vencendo, Ele não vai vencer, Ele já é o derrotado, e isso vai ficar comprovado na volta de Cristo, porque Ele será condenado por toda a eternidade. Amados, a expressão aleluia, ela veio de um termo hebraico que é germinado de 2 termos. Esse termo é hallelu, que significa literalmente louve, germinado com o prefixo Iá, que forma o nome Iavé, da onde vem o nome de Deus. Literalmente, aleluia significa louve a Deus, louve o Senhor, exalte o nome do Senhor. Por quê? Porque Ele é salvação, porque Ele é a glória, porque todo o poder pertence a Ele, Ele é digno de todo louvor. Essa palavra aleluia, ela aparece apenas 4 vezes no Novo Testamento, e as 4 vezes que ela aparece no Novo Testamento é no capítulo 19 de Apocalipse. Não aparece mais nenhuma vez no Novo Testamento essa palavra. Ela só aparece aqui. Por quê? Porque a igreja dirá: louvado seja o nome de Deus quando nós estivermos no céu. Aleluia! Louvado seja o Deus da nossa salvação, o Deus glorioso, o Deus todo-poderoso. Amados, isso traz consolo no nosso coração,
Senhor, e continuar dizendo amanhã, e depois da manhã, e o mês que vem, e o ano que vem, daqui 5, 10, até quando Cristo voltar, nós temos motivos para dizer aleluia, porque a palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela se cumpre. Então o que nós podemos ver nesse texto aqui, leia para mim. Jesus é digno de exaltação, hoje e para todos sempre. Jesus é digno de exaltação, hoje e para todos sempre. Por quê? Porque hoje nós temos uma promessa verdadeira. Então hoje nós podemos adorar dizendo aleluia. E quando estivermos na glória, não deixaremos de adorar, continuaremos dizendo: Jesus é digno de exaltação. Aleluia. Por que o Senhor é digno de exaltação? Aqui nós vamos ver por dois motivos. O primeiro motivo, muito claro aqui, é porque Ele julgará os seus inimigos. Observe no verso número 2, que João diz assim: porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra, com o quê? Com a sua prostituição, e vingou o sangue do justo. Veja que aqui está dizendo que o Senhor, Ele faz os seus juízos de maneira verdadeira e justa. Isso significa que a impiedade da terra não passará impune aos olhos de Deus. Ele julgará, porque o seu julgamento é verdadeiro, vai acontecer e é justo, e o injusto não vai ficar impune. Jesus Cristo virá para julgar, e quando Ele vier para julgar, o que vai acontecer? A grande meretriz, aquela que corrompe a terra com sua prostituição, ou seja, aquela que conduz a falsa religião para adorar santos, aquela que usa a falsa religião para afastar as pessoas do único Evangelho, aquela que leva as pessoas para se perder nos becos da vida, aquela que conduz as pessoas a se entregar em todo tipo de moralidade. A grande meretriz será condenada, porque ela conduziu o povo à corrupção, e todos que se corromperam com ela serão condenados juntamente com ela. Mas aqueles que se guardaram puro, aqueles que viveram preparados, eles cantarão aleluia. A grande meretriz que matou os profetas, que perseguiu e matou os apóstolos, que persegue até hoje e mata os cristãos, ela será condenada por toda a eternidade, porque o sangue dos servos de Deus serão vingados. A resposta para o clamor daqueles que foram mortos pela perseguição do Evangelho, ela é respondida aqui. Leia para mim o que diz em Apocalipse capítulo 6. Até quando o vosso soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue, os que habitam sobre a terra? Veja, a morte daqueles que morreram estão debaixo do altar, conforme capítulo 6. Ninguém fica dormindo, não. Quem está dormindo não clama debaixo do altar. Dormir em Apocalipse significa apenas um estralar de Deus, porque nós saímos do tempo da morte. A alma daqueles que morreram estão debaixo do altar, eles estão clamando o quê? Até quando o nosso sangue não vai ser vingado, Senhor? E Apocalipse 19 responde: até a volta gloriosa de Cristo, porque quando Jesus Cristo voltar, o sangue daqueles que foram mortos será vingado, e isso traz esperança para nós. Nós que somos perseguidos hoje, podemos ter certeza que o injusto não ficará impune, porque verdadeiros e justos são os juízos de Deus. Ele faz justiça. Então pela segunda vez se ouve aleluia. E por que se ouve aleluia? Porque a fumaça da condenação daqueles sobe, e aqueles que estão no céu podem sentir o cheiro, e eles glorificam: louvado seja o Senhor, porque os nossos algozes, os nossos inimigos, os inimigos de Cristo, eles foram condenados. E essa fumaça, ela sobe para todo sempre, porque a condenação ela é eterna. O fogo que vai consumir os ímpios é eterno. Não vai durar um dia, não vai durar um mês, não vai durar uma semana. Vai
vai durar por toda a eternidade. Mas enquanto eles estiverem queimando, enquanto eles estiverem sofrendo, o que a igreja vai estar fazendo? A igreja vai estar louvando o Senhor, dizendo aleluia. A pergunta é: onde você vai estar? Queimando ou glorificando? Declarando aleluia ou implorando por socorro? Entenda, esse cântico, ele é um cântico que todo o céu proclama. Porque João ouve os 24 anciãos, os 4 seres viventes, se prostram diante do Senhor e o adoram, aquele que está sentado no trono. Glorifica o nome dele. Quem são os 24 anciãos? Isso em Apocalipse é o símbolo da igreja plena. 12 tribos e 12 apóstolos. Os 24 anciãos sentados nos 24 tronos é a igreja plena. A igreja do passado, a igreja de hoje, ela estará unida, cantando e glorificando ao Senhor. Todos os salvos estarão dizendo aleluia. A salvação, a glória e o poder pertencem ao Senhor. Gente, que coisa maravilhosa. Mas esse corpo da igreja, ela vai se unir com os anjos, que são representados pelos 4 seres viventes. Haverá um coro no céu. Nós nos uniremos aos anjos, nos curvaremos perante o Senhor e declararemos aleluia, Senhor. Amém, que significa assim seja, louvado seja o Senhor, amém e aleluia. Nós vamos confirmar, assim seja, o seu nome é digno de adoração, os céus cantarão ao Senhor, toda a terra cantará ao Senhor, todos os salvos cantarão ao Senhor, porque Ele é digno de ser adorado, porque Ele condenou, Ele julgou os ímpios, o julgamento dele é justo, o julgamento dele é certo. Então, a partir disso, sai uma voz do trono, e essa voz, ela conclama a todos fazer o quê? Dai louvores ao nosso Deus. Quem que é para dar louvor? Todos os seus servos, os que o temeis, desde o pequeno até o grande. Todos são chamados a louvar, a engrandecer o nome do Senhor. Amados, isso é maravilhoso para nós. Pode ser que você, assim como eu e muitas outras pessoas, passamos por lutas sim, passamos por grandes dificuldades na vida. O inimigo, ele se levanta, ele tenta nos derrubar, ele tenta minar as nossas forças, problemas em cima de problemas, o desânimo nos abate, pensamos em desistir, mas o Senhor, Ele nos revelou essa verdade. Ele abriu para nós uma janela, e quando nós contemplamos, nós podemos ter certeza que todo o sofrimento de hoje, um dia, vai cessar. E hoje, o cântico que entoamos aqui na terra, vai ser um eco daquilo que nós faremos no céu. Nós declararemos aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Ele julgou os nossos inimigos. Então não importa, o inimigo ele pode perseguir, o inimigo ele pode acabar com a sua vida, o inimigo ele pode tirar a sua vida física, mas a vida eterna ele jamais tirará de você, porque mesmo que você morrer fisicamente, um dia você estará lá no céu, junto com toda a igreja, dizendo aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Tudo pertence a Ele. Ele nos salvou, Ele manifestou a sua glória quando Ele enviou o seu Filho amado para nos salvar na cruz do Calvário. Ele manifestou o seu poder quando venceu o inimigo no sepulcro e na sua ressurreição. E Ele fez isso para que eu e você hoje possamos viver declarando aleluia, e assim continuemos por toda a eternidade, porque Jesus Cristo, Ele é digno de exaltação hoje e para todos sempre. Ele também é digno de exaltação hoje e para todos sempre. Sabe por quê? Porque Ele honrará o justo. Quem é o justo? São todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se você observar o versículo 6, ele é a repetição do versículo 1.
Veja, novamente, João diz: então ouvi uma como grande voz de numerosa multidão. Mas agora ele acrescenta: como as muitas aves, como a força do trovão, dizendo, o que dizia? Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Veja, a igreja está com o Senhor na glória. Ela canta, ela glorifica. E aqui João, ele utiliza essa voz como de muitas águas e de forte trovão, porque ele está exilado numa ilha. O barulho forte que ele ouve são os barulhos da onda do mar batendo nas rochas da ilha. O barulho forte que ele ouve são os trovões em meio ao mar. São esses barulhos. Ele diz: eu ouvi algo muito mais glorioso e temeroso do que o barulho das águas, do que os fortes trovões. Eu ouvi uma grande multidão, a igreja na glória, a igreja honrada pelo Senhor, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia, porque o reino pertence a Ele, é Ele quem reina, mas ninguém reina, Ele é rei, Ele é o Senhor. Por isso Ele é digno de toda honra, por isso Ele é digno de toda glória. A partir dessa visualização, há um convite, e esse convite é: alegremos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Por que eles estão cantando? Por que eles estão exaltando? Por que está convidando a gente a se alegrar, a gente exultar, a gente adorar? Porque as bodas do Cordeiro chegou, o noivo se encontrou com a noiva, e agora o casamento vai acontecer. Mas espera aí, nós somos a noiva ou nós somos os convidados? Nós somos os dois. Nós somos a noiva porque nós somos a igreja do Senhor, mas cada indivíduo salvo, ele é o convidado do Senhor, o convidado de honra para estar naquela presença gloriosa e celebrar essa grande festa. Eu sou convidado, você é convidado, o Senhor nos convida, e esse convite é a sua manifestação graciosa na cruz do Calvário. Ele morreu por amor à sua igreja, Ele morreu por amor a mim, e se Ele trouxe você aqui nessa noite, é porque Ele quer te convidar para essa grande festa. E o que você vai dizer a esse convite? Não quero. Aceite o convite. O Senhor vem até você e te convida, Ele te chama: venha se alegrar, venha celebrar, porque o casamento, ele vai acontecer. E para a gente entender essas bodas aqui, nós precisamos entender o casamento judaico. Eu já até expliquei aqui no primeiro sermão do mês, quando falei sobre as 10 virgens, as 10 damas. Nós temos que entender aqui o processo. Primeiro é o processo do noivado, que é o contrato que é feito entre o noivo e a noiva perante as autoridades, perante testemunhas, perante o Senhor. A partir do momento desse noivado, cada um vai para a sua casa, diferente nosso, né? Que a gente vai lá no cartório fazer o casamento civil. Para eles, o casamento civil é o noivado. O noivo vai para a sua casa, porque agora ele vai ter que trabalhar para construir uma casa e para pagar o dote. Ele vai ter que pagar o dote do pai. E esse é o segundo estágio do casamento judaico. A partir do momento que aquele noivo ele tiver o dinheiro para pagar o dote, e ele efetuar o pagamento, ele vai buscar a noiva. E ele vem buscando a noiva com seus amigos, tocando trombeta, cantando e louvando. E as virgens, como nós já vimos, saem do encontro deles, e o caminho vai sendo iluminado, e ele se encontra com a noiva. Ele entra na casa, e ali acontece a grande festa. Nós somos convidados a participar dessa grande festa. Sabe por quê? Porque o noivado já aconteceu. Cristo já assumiu o compromisso dele comigo e com você. Sabe por quê? Porque o dote já foi pago. Cristo pagou pela minha vida, pela sua, na cruz do Calvário, e Ele pagou com o seu sangue. A graça não é barata, a graça custou a vida de Cristo. Já está pago, e nós vivemos um momento em que Cristo está voltando, e o convite para nós é: venha participar da grande festa, porque ali vai ter uma grande multidão dizendo: aleluia, reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Diferente da grande meretriz, que se prostitui, que mancha o seu vestido
com as impurezas dos homens.